E, de facto, as questões que se põem aqui e a relevância de colocar este tipo de questão, ou deste ponto de vista da universalidade do chapéu, digamos assim, ou do ponto de vista da rede, é a necessidade de conciliar os compromissos locais com as preocupações globais, por exemplo. A quem havemos de atender em caso de catástrofe, por exemplo. Como havemos de pensar, pensamos num outro longínquo, não pensamos num outro local. E o pensar no local impede-nos de pensar no longínquo? Como é que se articula o local e o global? E isto é uma questão ética, fundamentalmente. Mas esta questão depois tem também uma vertente cultural e uma vertente política, não é? Que é como é que é possível conciliar valores universais e realidades locais. E esta é a questão mais premente, se quiser, deste ponto de vista cultural, que é até onde vai o limite da universalidade nos valores, por um lado, e até onde vai o limite da admissibilidade, digamos assim, dos valores locais. Como é que se articula? Primeiro, há valores universais? É a primeira questão. Depois, todos os valores são admissíveis, todos os valores locais, todas as diversidades locais são admissíveis. Até onde poderá ir ou não o limite daquilo que é admissível ou não? Qual é o critério de admissibilidade daquilo que é aceitável ou não? E o diálogo intercultural passa muito por aqui. Se nós quisermos que ele seja intercultural, porque há uma forma de multiculturalidade que pode ser simplesmente aquilo que alguns autores designam como uma multiplicação de Chinatowns, por assim dizer. Quer dizer, cada um fica no seu cantinho, cada um acha muito interessante, e até pode acontecer que a cultura dominante ache interessante participar em festas das comunidades locais, desde que fiquem no seu cantinho e não venham ser meus vizinhos. E, portanto, esta multiculturalidade, que é simplesmente uma multiplicação de Chinatowns, parece poder ser uma das questões que tem contribuído para algumas dificuldades mais recentes na Europa. Convencida, se calhar, em parte, de que tinha conseguido integrar as pessoas, alojando-as. Claro que há autores que dizem que a questão não é só cultural, que a questão também é social, porque o que acontece depois é que com estas questões culturais se cruzam questões da integração social, questões relacionadas com os postos de trabalho a que as pessoas conseguem aceder ou não conseguem aceder. E, portanto, rapidamente aquilo que são diferenças culturais, digamos assim, se cruzam com questões económicas e dá situações que alguns autores consideram que são comprovativas da falência do Estado de Previdência Europeu, que não é capaz de resolver estas questões e que, portanto, que acaba por potenciar conflitos. As questões que se põem então como havemos de viver em diversidade. Portanto, não a partir da tal ideia de uma cidadania global abstrata, vazia, não é formal, mas como é que havemos de viver numa diversidade real. E há duas tentações, se quiser, como estou a falar de ética, posso falar de tentações, há duas tentações possíveis. Uma delas é o etnocentrismo. E o etnocentrismo é dizer a nossa percepção do mundo é a correta. Se nós associarmos ao etnocentrismo o orientalismo, de que falava, por exemplo, o Eduardo Said, não é? Nós veremos que isto serve para estabelecer a absoluta distinção entre o nós e os outros. Nós, que somos a cultura mais perfeita, os outros, que são exóticos, os outros que, e quando eu digo exóticos já não é, enfim, tão terrível, se dizemos nós os outros que são bárbaros, nós os outros que não são civilizados, nós e os outros que nós temos que converter aos nossos modelos de funcionamento para que eles possam viver de acordo com os nossos padrões de racionalidade. E aqui volta a entrar o conceito ocidental da razão, como uma espécie de um patamar que nós estabelecemos na Europa para aquilo que resulta naquilo que muitos autores designam pelo eurocentrismo. A outra questão é o relativismo, o outro lado, digamos assim, não é? Se a gente pensar nisto em termos pendulares, não é? O outro extremo é o relativismo, e o relativismo é dizer, desde que cada um se sinta bem como está, pode haver aqui uma multiplicação, porque cada um terá simplesmente que funcionar dentro do seu esquema. E há compreensões erradas do multiculturalismo, por exemplo, do meu ponto de vista erradas, que vão nesta linha, quer dizer, toda a diversidade cultural é admissível, toda a diversidade cultural é relevante para quem esteja nessa posição.
Claro que o que acontece muitas vezes é que os autores que defendem esta perspectiva não estão nos sítios acerca dos quais falam, como dizendo que é muito interessante que naquele sítio vivam aquela particularidade cultural, não é? E, portanto, o relativismo é fácil para quem está de fora, mas é suicida. Do ponto de vista ético, o relativismo é suicida. Porque a questão é que, se eu tenho que aceitar que cada um vive de acordo com os padrões que entende e que cada sociedade tem que os definir, se eu um dia estiver numa posição difícil na minha sociedade, não tenho ninguém a quem recorrer, nem sequer tenho o direito de pedir seja o que for. Porque o relativismo tem este efeito boomerang. E, portanto, o relativismo parece também uma posição impossível.